Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribo. Hare Krishna, bom dia, reverências. Meu nome é Harinath Das. Quero agradecer aqui o convite feito pelo Prabhupada Vilma Das, que coordena esse projeto de leitura diária das Escrituras. Hoje, de segunda a sábado, fazemos a leitura do Srimad Bhagavatam e aos domingos do Chaitanya Charitamrita. Vamos ver aqui se está tudo online. Tudo certinho. Então, antes de mais nada, quero oferecer minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisundar Vrinder Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais instrutores, Abhay Chararavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj e Srila Bhakti Rakshasha Deva Goswami Maharaj. Om Agyana Chimrandasya Agyanajana Shalakaya Chakshuri Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Quero oferecer também as reverências a todos os Vaishnavas, todos os devotos do Senhor. Vanchakalpatarubhyasta kripa sindubhyaiva cha patitapavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivastadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, estamos aí no terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Estamos aí no capítulo 26, intitulado Princípios Fundamentais da Natureza Material, que é uma passagem do Bhagavatam em que Kapila Deva está transmitindo conhecimento espiritual para sua mãe Devahuti. Então, um dos capítulos fundamentais do Srimad Bhagavatam e essencial para a compreensão da natureza material, deste mundo material, da posição da entidade viva, do Senhor Supremo. Então, é um assunto muito vasto, muito filosófico. Estamos aí nesse capítulo 26. Devahuti vai fazendo algumas perguntas e Kapila vai respondendo. Então, vamos aqui ao verso de hoje, que é o seguinte. Nós vamos ler aí alguns versos. E o primeiro verso é esse. Etad anam visheshakyam kramavridai dashotarai tayodibi paravritam pradane navritai bali yatralokavitanyam rupam bhagavat hare. Então a tradução das palavras é a seguinte: Etá isto Adam ovo, Vishesha akyam, chamado Vishesha, Krama, um após o outro, Vridai, aumentou, Dasha, 10 vezes, Utai, maior, Toyabidi, por água e assim por diante, Paviritam, envolto, Pradanena, por Pradana, Avritai, coberto, Barri, do lado de fora, Yatra, onde, Lokavitana, a extensão dos sistemas planetários. Ayam, isto, Rupam, forma, Bhagavat, da Suprema Personalidade de Deus, Hare, do Senhor Hari. Vamos aqui à tradução deste verso. Tradução literal. Este ovo universal, o universo sobre a forma de um ovo, chama-se a manifestação da energia material. Suas camadas de água, ar, fogo, céu, ego e Mahatattva aumentam em espessura uma após a outra. Cada camada é 10 vezes maior que a anterior, e a camada externa final é coberta pelo Pradana. Dentro desse ovo encontra-se a forma universal do Senhor Hari,
de cujo corpo fazem parte os 14 sistemas planetários. Interessante esse verso. Vamos aqui para o significado. Dado por Abai Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada Kijai. Este universo, ou o céu universal que podemos visualizar, com seus inúmeros planetas, tem a forma de um ovo. Olha que legal. Assim como um ovo é coberto por uma casca, o universo também é coberto por várias camadas. A primeira camada é a água. Esses versos são realmente, assim, parece assim alguma coisa assim, indescritível, né? A maneira como a filosofia védica ela trata, né, a formação deste universo. Parece sim bem alegórico, né? Se comparado às explicações científicas modernas, né? Mas realmente tem muita coisa por trás disso, né? Muito conhecimento que talvez assim nós ainda não consigamos acessar assim de maneira correta, né? Mas tudo vai sendo revelado, né? A primeira camada é a água, a seguinte é o fogo, depois o ar, depois o céu, e a crosta que o mantém unido é a pradana. Dentro deste universo semelhante a um ovo está a forma universal do Senhor, como Virat Purusha. Todas as diferentes situações planetárias são parte de seu corpo. Isso já foi explicado no início do Srimad Bhagavatam, no segundo canto. Os sistemas planetários são considerados como diferentes partes corporais dessa forma universal do Senhor. As pessoas que não podem se envolver diretamente na adoração da forma transcendental do Senhor são aconselhadas a pensar e adorar esta forma universal. O sistema planetário mais baixo, Patala, é considerado a única entidade do Senhor Supremo. E a Terra é considerada o ventre do Senhor. Vamos aqui botar aqui no português. Tem algumas palavras aqui que estão sendo traduzidas. Parece não fazer muito sentido, né? Vamos aqui, português. Vamos lá. As pessoas que não podem se ocupar diretamente na inspiração à forma transcendental do Senhor, aconselha-se que meditem nessa forma universal e adorem-na. O sistema planetário inferior, Patala, é considerado a sola do pé, aí sim. A sola do pé do Senhor Supremo. E a Terra é considerada o estômago do Senhor. Brahmaloka, ou o sistema planetário mais elevado, onde vive Brahma, é considerado a cabeça do Senhor, né? Hare Krishna, reverências para Vyomadasa Kijai. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, vão escritos aqui diferentes camadas, né? Como uma cebola, né? Uma vai sobrepondo a outra. Este Virat Purusha é considerado uma encarnação do Senhor. A forma original do Senhor é Krishna, como se confirma no Brahma Samhita, Adi Purusha, a forma original de onde tudo se origina, né? O Virat Purusha também é Purusha, mas não é Adi Purusha. O Adi Purusha é Krishna. Ishvaraha Paramaha Krishnaha. Saksityananda Virgahara Dira Diri Govindaha. No Bhagavad Gita, Krishna é bem aceito como o Adi Purusha, o original. Krishna diz: ninguém é superior a mim.
há inúmeras expansões do Senhor, e todas elas são Purushas. Mas nem o Virat Purusha, nem os Purusha Avatara, Karana da Kasha e Vishnu, Garbo da Kasha e Vishnu, Ekshira da Kasha e Vishnu, nem qualquer uma das muitas outras expansões são original. Em cada universo, há Garbo da Kasha e Vishnu, Virat Purusha e Kshira da Kasha e Vishnu. A manifestação ativa do Virat Purusha é descrita neste verso. Pessoas que não estão em grau inferior de compreensão quanto à suprema personalidade de Deus podem pensar na forma universal do Senhor, pois se aconselha isso no Bhagavatam. Aqui tem mesmo essa tradução em português aqui, né? Na verdade, é pessoas que estão em grau inferior de compreensão, não pessoas que não estão, né? Pessoas que estão em grau inferior de compreensão quanto à suprema personalidade de Deus podem pensar na forma universal do Senhor, pois se aconselha isso no Bhagavata. Então, esta forma, Haridashna, reverência Haribol. Então, realmente, esta visão, né, essa descrição, né, do universo, das suas camadas, das suas diferentes energias, de suas diferentes características, né, que influenciam diretamente a forma como vemos, como temos consciência deste mundo material, como a jiva, como a alma, vem a experienciar, né, vem a experimentar este mundo material, né? É tudo descrito nesse capítulo, né? É tudo descrito nesse capítulo, né? Como os versos anteriores. Kapila Deva vai descrevendo como estas camadas, né, vão se sobrepondo umas às outras, né, dando esta visão, né, que nós temos da energia, essa energia externa do Senhor, como nós vemos, né? Então aqui vai sendo descrita de forma talvez bastante alegórica, né, mas para que nós possamos, tudo assim, né, é difícil de descrever energias, né, as energias desse mundo, imagina descrever as energias supremas, né? Então vão estabelecendo vários tipos de alegorias, né, para que nós possamos ter e fazer analogias com coisas deste mundo material, né? E essas energias são transcendentes, né? Energia interna, energia externa, a energia marginal, tatasta. Então é uma realização muito grande, né? Você compreender. Então vai fazendo analogias com objetos dessa mesma natureza material, né? Para que nós, né, que estamos engateando assim, nessa compreensão da natureza material, né? Feito várias analogias com elementos materiais, né? Para que nós realmente possamos ter algum tipo de compreensão plausível, né, do que seja esses assuntos que são tão transcendentes, né? Padre Sérgio Sanatana Haribol Hare Krishna, reverências. São grandes personalidades, grandes Vaishnavas. O rei Vaishnava Thakur, estou correndo atrás desses veneráveis Vaishnavas, né, gritando Hari Hari, vocês têm o santo nome, por favor, me deem. Então, continuando aqui os comentários de Srila Prabhupada, nesta passagem apresenta-se uma estimativa das dimensões do universo, né? Só realmente uma estimativa, né? Porque realmente essa nossa tentativa de compreender as dimensões do universo são realmente limitadas, né? São realmente limitadas, porque quando falamos assim, uma coisa tem 1 metro, né? Nós realmente conseguimos conceber, porque nós temos geralmente 1,5 metro, 1,60 m, 1,80 m, né? Por aí vai, 2 metros. Conseguimos compreender, visualizar. Quando fala-se assim, 100 metros, nós
conseguimos até visualizar, né? Assim, o que são 100 metros, né? Talvez assim, um campo de futebol, né? Não sei quanto que tem. Quando se fala 1 quilômetro, né? Nós temos ainda uma estimativa, né? Conseguimos compreender o que seja 1 quilômetro. Mas aí quando a coisa vai começando a aumentar muito, né? Quando subimos em cima de uma montanha, em cima de um prédio, conseguimos ver assim até 50 quilômetros, né? Conseguimos ver assim, até o horizonte, assim, conseguimos ter uma compreensão até concebível do que seja. Radhanath Swami, realmente, um grande Vaishnava. Radhanath, um grande Vaishnava. Então, conseguimos ter uma compreensão concebível, né? Do que seja esses quilômetros, né? Mas quando começa a passar de 100 quilômetros, né? 1000 quilômetros, né? Aí a coisa começa a ficar bastante complicada. Eu fiz uma viagem para o sul do país, né, de carro, acho que são 1.800 quilômetros até o Rio Grande do Sul, né? Realmente assim demora assim 18 horas, sei lá. E realmente você consegue ter uma compreensão de quanto é grandioso, né? Esses quilômetros todos, né? Mas quando você vai de avião, né, daqui a Porto Alegre, do Rio de Janeiro a Porto Alegre, é 1h30, né? Então você não consegue conceber o que são 1.800 quilômetros. Quando você vai de carro, né, realmente você consegue visualizar, né, o que é isso. Mas quando a coisa começa a ficar astronômica, né, coisa de uma unidade astronômica, que é a distância daqui ao Sol, né? São trilhões de quilômetros, né, realmente. A coisa começa a ficar complicada, né? Daqui a pouco começa a ficar um ano-luz. Um ano-luz, isso já é inconcebível para a nossa mente, né, limitada, né? E quando a coisa começa a ficar assim, 1 bilhão de anos-luz, realmente, não tem como, né? Nessa passagem, né, apresenta-se uma estimativa das dimensões do universo. A cobertura exterior é feita de camadas, né? Coisa feita de camadas. De água, ar, fogo, céu, ego e Mahatattva. E cada camada é 10 vezes maior que a anterior. O espaço vazio dentro do universo não pode ser medido por nenhum cientista humano, realmente. Não consegue. Né? Ou ninguém mais. Além do espaço vazio. E isso aqui Prabhupada escreveu, né, quando o homem estava começando aí, né, colocar satélites, né, Sputnik, os russos começaram a colocar satélites aqui na volta da Terra, né. O homem foi a primeira vez no espaço, o homem começou e foi à Lua, né. Então não tínhamos muita consciência do nosso espaço exterior, né? Então nós fomos compreender que existiam outras galáxias, né, há menos de 100 anos. Né? Pensávamos que era só esse sistema solar, né, e existiam outros sistemas solares, mas tudo dentro dessa galáxia. Né? Então é muito recente que nós temos compreensão do tamanho desse universo, né? Bem recente. Mas a literatura védica, né, a literatura Vaishnava, a literatura Srimad Bhagavatam, já falava isso bem antes, né, antes dos cientistas modernos colocarem equipamentos, né, artificiais, equipamentos eletrônicos, telescópios. Então a filosofia, as escrituras védicas já descreviam outros sistemas planetários, né, outras galáxias, planos superiores, planos inferiores, planos intermediários. No Srimad Bhagavatam tem a distância da Terra ao Sol,
tem a distância da Terra à Lua, e quando é comparado, né, aos cálculos modernos, é diferença pouquíssima, né? Pouquíssima diferença, e provavelmente isso se deve a modificações, que esse conhecimento é muito antigo, né? Modificações que acontecem naturalmente, né? Que a Terra vai se distanciando do Sol, a Lua vai se distanciando da Terra, então esses cálculos só... O Bhagavata não há erro no Bhagavata. Não há erro no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é perfeito. Desculpa. Então, se tem alguma diferença nesses cálculos, é devido a essas variações naturais da cosmologia. Então, Bhagavatam já diz isso há muito tempo. Fala de átomo, fala de átma, esse átma, né, que nós falamos que é essa partícula, tudo que é uma partícula fundamental, átma, é o átomo, né, que foi descoberto há pouquíssimo tempo. Né? Mas a literatura já diz isso há muito tempo. Nesse mesmo Srimad Bhagavatam, né, nesse canto que nós estamos falando, no início lá, o Maitreya Muni já diz a Vidura, cálculo do tempo a partir do átomo. Ele descreve a construção de um dispositivo. Olha que isso aí é muito... 5.000 anos que tem isso, Bhagavatam, né? As histórias do Bhagavatam. Então já ali já é descrito como construir um dispositivo para se calcular o tempo a partir do fóton. Né? E o fóton foi descrito por Albert Einstein há 100 anos. Né? Mas o Bhagavatam já descrevia essas funções atômicas. Né? Então, nós temos que ter total fé nas escrituras por essas descrições extraordinárias. Né? Então, os antigos são muito mais avançados. Né? Aqui nós precisamos surgir um Albert Einstein há 100 anos, um pouco mais de 100 anos, né, para que pudesse descrever alguma coisa. E eu vou arriscar aqui uma coisa, que os alemães, né, foram os primeiros, né, a pegar o conhecimento védico e traduzir, né, para o alemão. Tem muitas escrituras, né, que dizem que tem escrituras que tem na Alemanha, né, foram pegas lá pelos alemães antes dos ingleses, né, foram pegos na Índia, né, e tem escrituras que não tem nem na Índia, tem na Alemanha. Então eles começaram a traduzir essas escrituras na Alemanha, e isso ficou algo corrente ali, né? Então não seria nenhuma surpresa, né, que Einstein, né, Einstein teve contato depois com Tagore, né, um poeta, né, e místico Tagore indiano, né? Então não me surpreende que esses assuntos fossem tratados na Alemanha, né? E por algum motivo eles se beberam na fonte do conhecimento védico, né? Então, até mesmo Einstein pode ter bebido na fonte do conhecimento védico que descreveu isso tudo, né? Vamos continuar aqui. O vazio, então, os espaços vazios, cada um deles maior que o outro. A camada de água é 10 vezes maior que o diâmetro do universo, e a camada de fogo é 10 vezes maior que a de água. Da mesma forma, a camada de ar é 10 vezes maior que a de fogo. Essas dimensões são inconcebíveis para o diminuto cérebro do ser humano, realmente inconcebível. Também se afirma, Hare Krishna Adrila Devidasi Kidya. Estou colocando aqui os comentários, né? Vou comentar aqui só para constar aqui, para haver uma reverência. Haridashna, Jaishla Prabhupada. Aqui o Sanatana, né? E elogiou aqui, comparando a Radhanath Swami, né? Haribol, Adilila Devidasi, Hare Krishna, reverência a todos. Também se afirma que essa é a descrição de um só universo oval. Olha só que também isso que é incrível, né? Voltando aqui, que nós sabemos, hoje em dia se fala de multi-universos, né? Universos paralelos, né?
Isso é uma coisa bem recente, né? Mas, mais uma vez, as escrituras já falam isso, já fala isso. Mahaprabhu falou isso, vamos aqui ver aqui. Existem inúmeros universos além deste, alguns dos quais são muitíssimas vezes maior que este. Na verdade, este universo é considerado o menor de todos. Por isso, seu superintendente predominante, ou Brahma, tem apenas 4 cabeças para administrá-lo. Tem uma história que é dos Puranas, né, que fala que o seu Brahma tinha 5 cabeças. E que, devido a ele querer, uma guerra que teve lá, né, antiga, com os Devas, né, e o seu Brahma ousou querer lutar com o Senhor Vishnu. E o Senhor Shiva, né, quis cortar um pouco o ego do Senhor Brahma e arrancou a 5ª cabeça. Né? Então, o Senhor Brahma tem 4 cabeças. Outras descrições dizem que ele tem 4 cabeças, que quando ele ouviu, né, o som, né, ecoado depois que ele surge do lótus, que vem de Garbo, do ventre do Senhor, Garbo da Kasha Vishnu. Ele, quando ouve o som, né, do falando Tapácia, acho que foi Tapácia, ou ele ouviu o som do Gayatri, né? Ele olhou para as 4 direções e, devido a ter olhado as 4 direções, surgiram 4 cabeças. Para Vyoma, a comparação que se faz entre a parte oca do universo e as suas coberturas é como o estádio do Maracanã e o ponto do centro do campo onde se coloca a bola para começar o jogo. Isso aí é uma comparação, uma analogia que só os cariocas vão compreender, né? Só quem esteve no Maracanã, né? Mas pode ser transposta para qualquer estádio, né? Então, realmente, essa cobertura, hoje em dia se fala também, a ciência moderna fala da energia escura, ou matéria escura, que geralmente é essa parte vazia do universo que ninguém compreende o que é, e diz que os antigos, mais uma vez, né, nas escrituras se diz que é o éter. Esse éter, ele ouviu o som tapar, né, para executar austeridades, tapácia. Né? Então, esse éter, né, que foi retirado, né, hoje em dia, quando se descreve os elementos, né, materiais, né, se tira essa compreensão desse éter, né, até o século XIX, né, nos escritos, né, dos elementos grosseiros, né, da literatura ocidental, se descrevia este éter, né, e depois foi retirado, né, este elemento sutil do éter. Mas todos conhecem, com certeza, né? Tá brincando, né? Mas realizar, né, a grandiosidade do Maracanã, né, só estando lá, né? Depois teve algumas obras, né, que até parece que ficou um pouco mais, a sensação parece que é menor, né? Mas por muitos anos o Maracanã foi o maior estádio do mundo, né? Desde 1950. Demorou muito para perder essa majestade, né? Então é um bom exemplo, né? Então, você estava falando aqui dos elementos, né? Outros universos, né? Então, essa compreensão dos multi-universos, né? Isso já existe desde a antiguidade, né? É isso aí, essa analogia a qualquer estádio de futebol. Né? Então, vamos continuar aqui. Na verdade, este universo é considerado o menor de todos. Olha que incrível. Por isso, seu superintendente predominante, o Sr. Brahma, tem apenas 4 cabeças para administrá-lo.
Em outros universos, que são muito maiores que este, Brahma tem mais cabeças. No Chaitanya Charitamrita conta-se que, certo dia, o Sr. Krishna chamou todos esses Brahmas em resposta ao pequeno Brahma, que, após ver todos os Brahmas maiores, ficou atônito. Esta é a potência inconcebível do Senhor. Ninguém pode calcular as dimensões de Deus através da especulação ou da identidade falsa com Deus. Essas tentativas são sintomas de loucura. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele conta essa história. Né? Sundaranga Devidasi Ki Jai Hari Hari Bol. Sundaranga que promove encontros incríveis em sua residência. Eu vi a foto do encontro que teve quinta-feira. Eu até comentei com minha mãe e falei assim: vai mais gente na casa da Sundaranga que no templo, que fica inconcebível. A casa da Sundaranga é algo inconcebível. Como que cabe tanta gente no mês, por metro quadrado? Assim, é inconcebível, né? É algo místico. Assim, né? Então, no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu conta essa história, né? Desta audiência que o Sr. Brahma chegou no planeta do Sr. Vishnu e pediu uma audiência, né? E falaram assim: você tem que aguardar um pouco, né? Porque tem que aguardar um pouco aí, né? Na recepção. Você nem agendou, né? Chegou aqui sem agenda, né? O Sr. Vishnu é muito ocupado, né? Então depois foi revelado que, na verdade, quando ele viu, né? Não tinha outros Brahmas que chegaram ali para ter reuniões, né? Quando ele viu que tinha Brahmas com 1000 cabeças. Então, Brahmas de todos os tipos possíveis, né? Então, o Senhor Brahma, que ele tinha essa... Eu administro esse universo, né? Haribol, né? Haribol. Eu administro esse universo aqui, Haribol. Mas ele teve a realização de que, assim, sabe aquela coisa que você deu um nó, né, na cabeça do Senhor Brahma quando ele viu que existem, ele achava que era o único Brahma. Existem inúmeros milhares e milhares e milhares de Brahma, milhares e milhares de universos. Né? Engraçado que tem algumas pessoas que dizem que, na verdade, existe um Brahma em cada galáxia. Né? Antigamente, até alguns diziam que existe um Brahma em cada sistema solar. Né? Que, na verdade, que a escritura parece que Surya é o regente do Sol. Né? Então só tem um Sol, né? E os outros sóis, né? Chandra, né? A Lua é dominado por Chandra Deva, né? O Senhor da Lua, Chandra Deva. Senhor Chandra, né? Então parece que a coisa está circunscrita em sistema solar, né? E os outros sóis, né? Os outros sistemas planetários dentro dessa galáxia, né? Como é que funciona? Tem outros Surya, tem outros Chandras, né? Na verdade, Júpiter tem tantas luas, né? Então, como é que funciona isso? Né? Então, alguns dizem que alguns têm essa descrição de que tem um Brahma em cada sistema solar, ou então um Brahma em cada galáxia, né? Que cada galáxia é um micro-universo. Né? Então, tem também essa forma de se enxergar, mas as escrituras dizem não, existem multi-universos, né? Que dentro de cada universo tem bilhões e bilhões de galáxias, trilhões, quatrilhões de planetas. Né? Então, nossa mente é inconcebível compreender isso. Né? Havia 38 pessoas na casa. No templo, às vezes, não tem isso. Né? Incrível, né? Sundaranga realmente é uma grande Vaishnava. Né? Então, vamos continuar aqui, que ainda tem outros versos. Né? Vamos ler aqui o verso 53. Hiramayad Andakoshat Utaya Salileshayat Tan Avishaya Mahadevo
Bahuda Niridibedakam. Tradução das palavras. Hiram, Mayat dourado, anda Koshat do ovo, Utaya surgindo, Salilet sobre a água, Shayat jazendo, Tan nele, a Vishya tendo entrado, Mahatdeva, a suprema personalidade de Deus, Bahuda, de muitas maneiras, Nirbida, dividiu, Kan, departamentos. Tradução literal deste verso. A suprema personalidade de Deus, o Virat Purusha, situou-se neste ovo dourado, que jazia sobre a água, e dividiu em muitos departamentos. O Senhor Krishna convocou os outros Brahmanas para acabar com o orgulho de Brahma, que ficou irado quando o rei Krishna perguntou o que é Brahma. Realmente. Esse passatempo é incrível, né? Passatempo incrível. Realmente, o Senhor Brahma, realmente, como tem várias histórias. Leu 52 ontem? Então só dei uma reforçada aqui, né? Só dei uma reforçada. Então, continuando aqui, acho que na primeira vez o senhor me mandou que era os 52, né? Mas tudo bem. Então, vamos continuar esse verso aqui, não teve nenhum comentário. Vamos para o verso seguinte, que é o seguinte: Nirabidyatasya pratanam pramam mukam vanitatobhava vanyamahya todase pranoto grinanaitayot. Nirabidyata apareceu, Asya dele, Pratamam, antes de mais nada, Mukam, uma boca, Vani, o sistema vocal, Tatá, depois Abhavat surgiu, Vanya com o sistema vocal, Vani, o deus do fogo, Atá, depois nascer com duas narinas, Prana, o ar vital, Utá ligado, Griraná, o sentido do olfato, Etaiô neles. Antes mais, tradução literal do verso. Antes de mais nada apareceu uma boca nele. Em seguida surgiu o sistema vocal. E justamente com ele o deus do fogo, a deidade que preside esse órgão. Depois apareceu um par de narinas e nela surgiu o sentido do olfato, bem como prana, o ar vital. Então essa descrição é bastante alegórica aí. Aqui o comentário pequeno de Srila Prabhupada. Com a manifestação da fala, o fogo se manifestou também. E com a manifestação das narinas, também se manifestaram o ar vital, o processo respiratório e o sentido do olfato. Vamos aqui para o verso final. Para concluirmos a leitura de hoje. Grinad vayur abidietam akshini chakshur etayo tasmat suryo niabidietam karnao shirotram tato dishaha. Elas são as palavras Griranat, do sentido do olfato, Vayu, o deus do vento, Abidietam apareceu, Akshini, os dois olhos, Chakshu, o sentido da visão, Etayo neles, Tasmat, disto, Surya, o deus do sol, Nyabidietam apareceu, Karanal, os dois ouvidos, Shirotram, o sentido da audição, Tatar, disto, Disha, as deidades que presidem esses departamentos. Vamos aqui a tradução literal desse verso. Com o despertar do sentido do olfato, surgiu o deus do vento, Vayu, né, que preside esse sentido. Depois disso, apareceu um par de olhos na forma universal, e nele o sentido da visão. Com o despertar desse sentido,
surgiu o deus do sol, Surya, que o preside. Em seguida, nele apareceu um par de ouvidos, e nele o sentido da audição, com o despertar do qual surgiram os Digdevatas, ou seja, as deidades que presidem as direções. Incrível, né? Vamos aqui ao comentário dado por Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Está sendo feita a descrição do aparecimento de diferentes partes do corpo da forma universal do Senhor e o aparecimento das deidades diretas destas partes. Assim como no ventre da mãe, o filho gradualmente se desenvolve em diferentes partes de seu corpo. Da mesma forma, no ventre universal, Garbo, né, no ventre universal, a forma universal do Senhor dá origem à criação da parafernália variada. Os sentidos aparecem e sobre cada um deles há uma divindade diretora. Essa afirmação do Srimad Bhagavatam e também outra semelhante do Brahma Samhita corrobora que o Sol surgiu após o aparecimento dos olhos e da forma universal do Senhor. Então, sempre puxando para esse lado aí da teoria moderna, né, eles dizem que desde o Big Bang, né, que eles dizem que o universo estava contido, toda a matéria do universo estava contida no único ponto, como o ovo universal, né? Tudo como um ovo, né? Então eles dizem que estava tudo ali, né, num único ponto, né? E houve algo que desencadeou este Big Bang, né? Essa grande explosão, né? Assim, por assim dizer, né? Que desencadeou o surgimento deste universo que conhecemos hoje, né? E eles vão descrevendo as diferentes fases. A ciência moderna vai descrevendo as diferentes fases da construção desse universo, como foi os elementos, né? Foram dando origem aos primeiros átomos, aos primeiros elementos materiais, né? Primeiros átomos foram se fundindo um com o outro, se combinando, né? Dando origem a diferentes categorias, e aquilo foi gerando nuvens de elementos que foram dando origem a diferentes planetas, diferentes estrelas, né? Depois o colapso das estrelas, os buracos negros e o surgimento das galáxias. Então, da mesma forma que é descrita aqui no Bhagavata, né? Esta sequência, né, de formação dos elementos materiais grosseiros, dos sentidos, né? É incrivelmente descrito aqui, né? Então, o Sol depende dos olhos da forma universal. O Brahma Samhita também diz que o Sol é o olho da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Yakchakshur Esha Savita. Savita quer dizer o Sol. O Sol é o brilho da Suprema Personalidade de Deus. Na verdade, tudo é criado pelo corpo universal da Divindade Suprema. A natureza material é apenas um fornecedor de materiais. A criação é realmente feita pelo Senhor Supremo, como se confirma no Bhagavad Gita 9.10. Maya Dyakshena Prakriti Sayate Sacharacharam. Sob minha direção, a natureza material cria todos os objetos móveis e imóveis na criação cósmica. Né? Então, realmente, compreender essa forma como é descrita nas escrituras é realmente maravilhosa, né? Maravilhosa. E temos muito a realizar ainda sobre esses assuntos, né? Tem muitos outros trechos de outras escrituras que vão escrevendo de forma mais
aprofundada, essa cosmologia védica, né? Essa cosmologia de como o universo ele é criado, como ele se manifesta, depois como ele é mantido e como ele depois é aniquilado, né? Depois tem início outro ciclo, né? E assim esse universo material também é descrito como eterno, né? É descrito como eterno. Essa criação ela só é manifesta, depois fica imanifesta, e assim como se fosse descrito como uma respiração dessa Virat Purusha, né? Então, quando ele expira, esse universo é manifesto. Quando ele inspira, esse universo fica imanifesto, né? E essa maravilhosa descrição está aí nas Escrituras, e para que nós aumentemos nossa fé nas Escrituras, que isso é tão antigo, e hoje em dia, com tantos equipamentos modernos, que vai se descrevendo atualmente a mesma coisa que foi descrita, né? Nas escrituras, né, descritas nas Escrituras pelos antigos, pelos esses sábios, né, como Kapila, que está descrevendo todos esses assuntos para sua mãe Devahuti, esses assuntos extremamente filosóficos e ao mesmo tempo tão científicos, né? Filosóficos e científicos. Se no século, quando o Ocidente, no século XVIII, né, quando os alemães levaram esse conhecimento da Índia, das escrituras védicas, para a Europa, né, eles poderiam pegar isso e dizer que isso é tudo uma analogia, né? Isso é só poesia, isso aí, né, não existe, né? Que tem vários universos, que é isso, que o universo era um ovo, estava restrito a um ovo, que isso foi manifesto, né? Que isso, gente? Como é que está descrito que tem a distância em quilômetros daqui para o Sol, daqui para a Lua? Que absurdo! A Terra é plana. Então, e Vimanas, né, tem descrição de aeroplanos, né? Aeroplano, não tinha nem os europeus não tinham nem balões ainda, né? Não tinham nem balões, nem dirigíveis, né? Não tinham nem o Zeppelin ainda, não tinha nem o Zeppelin ainda, e já tinha descrições de vimanas, de aeroplanos que percorrem galáxias, universos. Isso já estava lá, então eles podiam. Isso aqui é tudo conto da carochinha, né? Que existe isso, nada, isso aqui é loucura. Né? Viagens no tempo que é descrita, né? Não tinha nem. Einstein tinha nem nascido, já descrevia distorções do espaço-tempo, né? Mutikunda foi lutar com os devas nos planetas superiores, nos planetas dos devas. Quando voltou, já tinha passado milhares de anos, né? Então já havia descrições da distorção do espaço-tempo nas escrituras, né? Está aí no Bhagavatam, né? E hoje em dia é normal isso, né? Teoria da relatividade, né? Então, isso aí é só para aumentar a nossa fé nas escrituras, que isso dentro desse universo material, né? Não estamos nem falando de filosofia, de coisas espirituais, né? Estamos só descrevendo elementos materiais, tudo dentro desse circunscrito a essa matéria, né? Isso já aumenta a nossa fé, né? Então temos que ter muita fé nas escrituras, né? Nesses antigos visionários, nesses rishis que tiveram essas visões, descreveram para nós, né? E hoje em dia podemos ter acesso pela misericórdia inconcebível de Srila Prabhupada. Esse conhecimento chegou a nós, né?
Pedro Paulo, tô na área. Arinate. Quem é que tá falando aí, hein? Quem é que tá logado com o login da ISCOM aí, né? Que nós conseguimos muito acesso, né? Às vezes a pessoa não entra no Facebook e tá ainda com acesso da ISCOM. Né? A gente nem sabe quem é, né? Tem tanta gente com acesso. Vai dando as palestras, né? Então é isso, gente. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Desculpe qualquer falha na apresentação desse conhecimento tão transcendental. E hoje teremos, a quem está aqui assistindo ao vivo, teremos workshop no templo, né? Com Krishnamurti, Prabhu Krishnamurti. Teremos amanhã festival de domingo aqui no templo com palestra do Prabhu Krishnadasa. Deve ser o Mahaprabhu Kripa. Mahaprabhu Kripa, reverências Haribol. Então, obrigado a todos, reverência a todos. Todas as glórias, Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Hari Haribol. Jai.